Bem-vinda a mais um dia de reflexão nessa semana forte e corajosa, que é o tema do nosso Jantar das Damas. Então vamos lá, hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre uma mulher que é exemplo para mim e eu gostaria que ela fosse também exemplo para vocês. Essa história está registrada no livro de Atos e tem um desfecho maravilhoso que eu quero compartilhar essa lição que eu já aprendi para que você aprenda e também receba as ricas bênçãos de Deus na sua vida. Vamos lá. Vamos falar hoje sobre Dorcas. E essa história está registrada no livro de Atos, capítulo 9, a partir do versículo 36. Diz assim: Em Jope havia uma discípula chamada Dorcas, em aramaico, Tabita, que se dedicava a praticar boas obras e dar esmolas. Naqueles dias ela ficou doente e morreu, e seu corpo foi lavado e colocado num quarto no andar superior. Lida ficava perto de Jope, e quando os discípulos ouviram falar que Pedro estava em Lida, mandaram-lhe 2 homens dizer: Não se demore em vir até nós. Pedro foi com eles, e quando chegou, foi levado para o quarto do andar superior. Todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando os vestidos e outras roupas que Dorcas tinha feito quando ainda estava com elas. Pedro mandou que todos saíssem do quarto. Depois ajoelhou-se e orou. Voltando-se para a mulher morta, disse: Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Tomando-a pela mão, ajudou-a a pôr-se em pé. Então, chamando os santos e as viúvas, apresentou-a viva. Este fato se tornou conhecido em toda a cidade de Jope e muitos creram no Senhor. Que história linda, que desfecho maravilhoso, que exemplo de vida que podemos ter através desse texto. Um dos exemplos que eu quero comentar com vocês hoje é que Dorcas tinha algumas qualidades que nós precisamos ter também. No vídeo de ontem falamos que Maria moveu-se de generosidade com um problema que não era dela. Se você não assistiu, pode voltar no vídeo anterior. E nesse texto, nós também extraímos essa lição, que Dorcas era generosa. Dorcas era generosa porque ela se preocupava em ajudar os outros, principalmente pobres e viúvas. A generosidade, já dizem por aí, abre portas. E em se tratando da misericórdia, da generosidade cristã, abre portas no céu. Então, existem muitas pessoas que observam a vida dos outros e questionam porque, por exemplo, às vezes a faixa salarial ali é a mesma, bem parecida com a sua, e a vida do outro parece tão próspera e a dela, financeiramente, e a dela não. Talvez essa outra pessoa que pareça mais próspera, vivendo na mesma faixa salarial que essa outra pessoa, já aprendeu que a semente da generosidade abre uma porta que ninguém abre, que é a porta do céu. Quanto mais você dá, mais você recebe. Isso financeiramente também, mas em outras áreas da nossa vida. Quanto mais você ajuda a curar pessoas, mais você é curado. Quanto mais você ajuda a levantar pessoas, mais você é levantado. Quanto mais você contribui para o reino de Deus, mais você recebe em troca.
Quanto mais você age com misericórdia, mais Deus age de misericórdia para com você. Então, a generosidade é essa ferramenta que abre a porta do céu, da generosidade de Deus para você. E eu vou provar isso com outro texto daqui a pouco no final. Um outro tópico que eu quero falar com vocês, que podemos extrair dessa lição de Dorcas, é que ela era uma mulher trabalhadora. Você acha que naquela época havia máquina de costura? Você acha que naquela época a tecnologia já tinha chegado? Não. Então, todo o trabalho de Dorcas, ele era realmente trabalhoso. Era um trabalho manual, era um trabalho rudimentar. Produzir roupas era algo muito difícil, porque as pessoas tinham que tecer, fazer o tecido e depois produzir roupas e costurar à mão. Então, sim, era muito trabalhoso. Então, mostra aqui para nós que Dorcas não era uma mulher preguiçosa. Dorcas era uma mulher trabalhadora. Então, essa lição é uma lição que nós temos que aprender para nós também. Nós aqui nesse nosso grupo dessa semana, temos aqui mulheres extraordinariamente trabalhadoras. E eu digo para você que o seu trabalho há de ter uma recompensa, porque você tem trabalhado em prol da sua família, da sua igreja, da sua comunidade, das pessoas que estão ao seu redor. E essa sua ação, esse seu trabalho, também não vai ficar sem pagamento. Dorcas era uma mulher bondosa. Quando nós agimos com o amor de Cristo, nos tornamos pessoas bondosas. A bondade, ela é inato no cristão. Ela precisa vir naturalmente no cristão. Então, a bondade precisa existir também no nosso coração. Precisamos olhar para o outro, para o nosso próximo, com um olhar de bondade. Um outro tópico, Dorcas era crente. Ela tinha fé em Jesus Cristo. O que significa ser crente? Ser crente é crer. E ela cria que Jesus Cristo era o seu Salvador. Tanto é que ela estava junto aos cristãos da época. Então, podemos aqui acreditar que sim, Dorcas era crente em Jesus Cristo. Dorcas era admirada pela sua comunidade, admirada por sua bondade e pelo seu serviço. Quando Pedro chegou, as viúvas o chamaram e disseram: olhe para nós. Mostraram as roupas que Dorcas tinha feito. Mostraram o que Dorcas fazia por ela quando ainda estava viva. Então, nós observamos aqui uma admiração. A mulher era admirada. Sabe, quando nós agimos com bondade, com generosidade, quando nós professamos a nossa fé em Jesus Cristo, quando nós dedicamos o nosso trabalho para nossa família, o nosso trabalho é bem feito no lugar onde nós estamos, nós refletimos a presença de Cristo em nossa vida. O Espírito Santo faz com que nos tornemos mais belas e admiradas por outras pessoas. Então, quando fazemos todas essas coisas com generosidade, nós sim cativamos a admiração das pessoas para nós. Mas, observe, tudo isso sem interesse. Naturalmente, através da transformação que o Espírito Santo faz dentro da nossa vida. E por último, Dorcas era uma mulher inspiradora. O seu dom de bondade, generosidade, trabalho árduo, oferecido aos pobres e às viúvas, ele é seguido até hoje por muitas pessoas. Se você pesquisar aí na internet, você vai encontrar muitos grupos que têm Dorcas como inspiração. Mãos que costuram, vários outros grupos nesse sentido.
o dom de socorrer não é para todos, mas aquele que tem o dom do socorro recebe a recompensa direto de Deus. Eu disse para vocês que eu provaria para vocês que a generosidade abre portas do céu. Vamos para Provérbios, então. Nós vamos ler em Provérbios, capítulo 19, versículo 17. Provérbios 19, 17. Vou repetir de novo para você memorizar. Provérbios 19 e 17. Quem dá aos pobres, empresta a Deus, e ele o recompensará. Quem dá aos pobres, empresta a Deus, e ele o recompensará. A recompensa que vem do céu nunca é pequena. Por isso, a sua semente também não precisa ser pequena. O nosso pagamento pela nossa generosidade é sempre vindo do céu, sempre vindo de Deus. E por isso, essa recompensa é sempre muito maior do que aquilo que você ofertou, do que aquilo que você ajudou, do que aquele teu trabalho árduo que você ofertou, do que aquele seu tempo que você disponibilizou. Quem dá ao pobre empresta a Deus. Observa, você não está fazendo para o pobre, você está fazendo para Deus. E quando você aprender esse princípio, a sua vida vai ser transformada. Outro texto que eu quero ler com você. Quem faz o bem aos outros, a si mesmo o faz. Provérbios 11 e 17. Uma das frases que eu sempre repito aqui em casa, principalmente quando eles não sabem o que me dar de presente, é: eu gosto mais de dar do que receber. Por quê? Porque quando nós fazemos aos outros, fazemos a nós mesmos. Então, é gostoso você fazer aos outros, porque você se sente também abençoado. Você nem sabe por que fica feliz, que você está tirando e ajudando o outro, mas é algo que você precisa experimentar se ainda não experimentou. E um outro texto também de Provérbios, agora capítulo 11, versículo 25, é: o generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Vou ler de novo. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Como não ficar feliz? Como não abrir a mão? Como não ser generosa com tantos textos maravilhosos que com certeza frutificarão na nossa vida? Como não mudar de postura quando as promessas de Deus estão descritas e muito claras, não precisam de interpretação, são palavras claríssimas. E quando nós aprendemos isso, sim, a porta do céu se abre sobre a nossa casa, a porta do céu se abre sobre a nossa família, a porta do céu se abre de forma extraordinária. Essa generosidade não é só para o pobre e o necessitado. Essa generosidade também diz respeito ao reino de Deus, quando você investe em missões, por exemplo, quando você investe no ministério em que abençoa a sua vida, que acolhe os seus filhos, quando você investe no ministério, a generosidade de Deus vai se abrir sobre você também, porque você está mantendo uma instituição que tem por objetivo levar o nome de Deus e restaurar vidas. Situações que você desconhece, mas que estão chegando ali naquela comunidade e pessoas estão sendo ajudadas, restauradas, transformadas, famílias estão sendo salvas, porque aquele lugar está aberto para acolher e para receber. E ele também é uma responsabilidade nossa. Então, minha querida, eu quero convidar você para experimentar a generosidade de Deus na sua vida a partir do momento
que você abrir a sua mão com generosidade, abrir o seu coração com generosidade, não esperando nada em troca, porque quando você faz uma negociata com Deus, o seu coração não está nisso. É uma generosidade. Ser generoso é você tirar do que é seu, do seu tempo, da sua despensa, do seu dinheiro, das suas reservas, é você tirar daquilo que é seu e você doar seu tempo, seu trabalho, seu dinheiro, doar a sua vida em ajudar o próximo, doar. Quando você doa, você não espera nada em troca, mas Deus está vendo. Isso vai se tornar um hábito. E quando você não fizer, você sentirá falta, que é o que nós temos experienciado aqui em casa. Então eu te convido a ser generoso e Deus há de ser generoso com você. E eu vou encerrar a meditação de hoje com esse texto de Provérbios 19 e 17, para ficar bem registrado na sua memória. Quem dá aos pobres, empresta a Deus, e Ele o recompensará. Então, que Deus te recompense, que você aprenda esse princípio, que você viva dias extraordinários na presença de Deus aqui na Terra. Um beijo e até o próximo vídeo.